Você, por acaso, tem alguma ite aí na sua casa? Rinite, sinusite, teve obstrução nasal, às vezes quando a gente fica doentinho, né? É um sintoma bastante frequente na população, podendo ser causado por diversos fatores. Para aliviar os sintomas, muitas pessoas, e olha que eu conheço várias, usam descongestionantes nasais, sem às vezes ter a consciência do risco à saúde que esses medicamentos podem causar. Sobre isso, a gente conversa agora com o otorrinolaringologista, Dr. Daniel Calduro. Seja muito bem-vindo, Dr. Daniel. Obrigado. E olha, toda vez que eu venho aqui, eu fico pensando só no meu desvio de septo, que eu vou resolver com vocês isso esse ano. É verdade. Vocês vão ver, se eu sumir aqui uns dias, já sabe pra onde que eu tô. Tô lá no Dr. Daniel. Doutor, seja bem-vindo, Obrigado viu? pelo convite. Doutor, essa coisa de ites, eu lembro que por um tempo eu usei muito descongestionante nasal. Primeiro, o que causa essa obstrução? Geralmente tem diversas causas que podem levar à obstrução. Desvio de septo é uma delas, às vezes hipertrofia das conchas nasais, as famosas adenoides em crianças também. E em alguns casos também a própria rinite, ela leva a uma hipertrofia da mucosa e o paciente passa a respirar pela boca e ter dificuldade de respirar pelo nariz. Isso causa. E aí, quando a gente fica com a imunidade mais baixa, geralmente prejudica bastante, né, doutor? Com certeza. Depois de uma gripe ou numa sinusite, a mucosa fica mais sensível, fica fechada, que é uma defesa do organismo, e muitas vezes a gente acaba comprando a medicação na farmácia, que são os descongestionantes. É barato, não vende sem receita, e começa a usar, dá um alívio imediato, e a pessoa vai usando cada vez mais para respirar e vai viciando, e é onde entra o perigo. Entra o perigo, né, doutor? E é bem isso que você falou. No desespero, você vai à farmácia, você compra e dá aquele alívio imediato, né? Ai, consegui respirar. E aí, toda vez que vai dando aquela crisezinha, porque na sequência você vai usando. O que acontece, doutor? Então o que acontece? Depois de uma gripe, de um resfriado, as conchas nasais são duas estruturas que a gente tem no nariz, na entrada do nariz, que a hora que a gente olha para cima a gente consegue ver, ela incha, então a gente passa a respirar mal pelo nariz. E daí a gente acaba usando a medicação, o que ela faz? Ela murcha os vasinhos, a gente chama de vasoconstritor. Então quando ela murcha o vaso, a gente passa a respirar bem pelo nariz. E daí o que acontece? O organismo recebe um sinal, tô respirando bem, tá muito aberto, manda fechar, fecha. Daí você usa mais remédio. E daí vira um ciclo vicioso, que a gente chama de efeito rebote. Depois de uma abertura, fecha mais, a gente passa, depender da medicação, todo dia para usar. A medicação dura de 4 a 6 horas o efeito, então a pessoa começa a usar o dia inteiro, começa a usar para dormir, deixa um frasquinho no carro, um frasquinho no trabalho, sai de madrugada muitas vezes para comprar, e daí é onde acaba instalando o vício. Doutor, eu já cheguei a ouvir uma vez, eu não sei se foi muito alarmante ou não, mas que chega a corroer algumas partes Sim, do... Chega, doutor? Tem alguns casos que essas medicações se assemelham até à cocaína, que ela dá uma vasoconstrição tão grande que o vaso não consegue irrigar a mucosa, chega a perfurar o septo, a corroer, e causa uma doença que a gente chama de rinite medicamentosa. A mucosa fica toda sensível. Daí o ar seco, o ar frio às vezes machuca, começa a sangrar o nariz, começa a dar uma série de reações locais no nariz por conta da medicação. E existem medicações corretas para isso, doutor? Tem medicações corretas. A gente usa o soro fisiológico, que ele é barato, não causa efeitos colaterais. O próprio termo, né, fisiológico, ele é feito com a concentração do nosso organismo para não causar efeitos no nosso nariz. Então a gente usa para lavar o nariz e tem medicações que não causam esse efeito vasoconstritor. São medicações que estão liberadas o uso e não tem os efeitos colaterais da medicação do descongestionante. Que são esses que geralmente terminam com soro no final, né, doutor? Esse é o grande problema. Até um problema, um tempo tentou tirar essa medicação do mercado, chama neossoro, soro, porque confunde com soro fisiológico. Exato. É barato, o soro fisiológico é barato, essa medicação é barata e no ano passado foi a medicação mais vendida no Brasil. Nossa. A número 1. Então, muitas pessoas acham que é o Tilenol, remédio para dor de cabeça, mas os descongestionantes são as medicações mais vendidas no Brasil e, junto com os analgésicos, são as medicações que mais causam efeito colateral. Nas crianças, é a primeira medicação em causa de intoxicação nas crianças. Porque os pais começam a usar, a criança respira bem, e tanto em crianças quanto os idosos, né, os dois extremos, é muito perigoso, porque essa medicação absorve para o sangue e vai causar efeitos sistêmicos, que é o grande perigo da medicação. Fora os efeitos que eu falei, os efeitos locais.
Meu Deus, Léo tem uma perguntinha para você, doutor. Vamos lá, Léo. Eu tenho uma perguntinha. Doutor, esses remédios, eles causam realmente uma dependência química ou só uma dependência de alívio? Causa uma dependência química, Léo, porque o organismo fica acostumado com a medicação, então ele aguarda já a medicação quando vai usar para ter esse alívio. Então a pessoa fica viciada mesmo. E muitas vezes é difícil de largar essa medicação porque o alívio é tão bom que o paciente começa a usar cada vez mais. E é como se fosse uma droga mesmo. E aí nada que ele use, né, que seja, vamos supor, um pouquinho mais demorado para resolver, ele vai achar que não está resolvendo, ele vai e coloca aquele lá de novo e usa de novo aquele outro, né? E usa de novo. Então é onde entra o vício. Eu sempre pergunto 3 coisas. Já saiu de madrugada para comprar? Às vezes quando o paciente não consegue dormir, ele vai comprar na farmácia de madrugada. Se tem na casa do namorado, no carro, no trabalho, né? E se usa várias vezes por dia. Então, se o paciente responde sim a essas 3 perguntas, está viciado. Então tem que procurar atendimento médico. Perigo. Doutor, no caso da obstrução nasal, o que a gente pode fazer de uma forma caseira mais de imediato e depois, na sequência, o que a gente deve usar? Sim, de maneira caseira, o soro fisiológico. Né? O soro fisiológico é barato. A lavagem nasal não vai trazer o conforto que o descongestionante traz, não vai abrir o nariz. Mas só o fato de limpar a secreção, a gente vai ter um benefício grande na respiração. Muitas vezes o paciente que está viciado nessa medicação, ele tem uma alteração anatômica no nariz. Um desvio de septo, uma hipertrofia das conchas, uma rinite. Então tem que procurar o tratamento. Em alguns casos a gente trata com outras medicações que não viciam. As medicações às vezes não têm um efeito tão pleno quanto o descongestionante, mas não traz os riscos. E alguns casos são indicadas cirurgias, como redução das conchas, desvio de septo, para o paciente poder respirar bem sem precisar ficar dependente de uma medicação. Boa. Tem perguntinha do WhatsApp, doutor. Ótimo. Vamos lá, Léo. Temos perguntinha para o doutor Luiz Gustavo de São Paulo. Boa tarde, doutor. Tenho rinite e trabalho o dia inteiro no ar-condicionado. Quais os cuidados que devo tomar? Doutor, eu vou acrescentar mais uma perguntinha também minha. Aqueles vaporizadores, né, que normalmente ficam no quarto, eles ajudam também isso ou não? Ótima pergunta. Ar-condicionado. O que o ar-condicionado faz? Ele tira a umidade do ambiente e joga para fora. Então o ar fica seco. O ar seco é prejudicial para a nossa mucosa. Então quem tem rinite tem uma sensibilidade ao ar seco e muitas vezes ao ar frio também. Então essa mudança de temperatura brusca, o paciente que tem rinite sente muito. A mucosa fica hipertrofiada, começa a ter uma obstrução nasal e muitas vezes vai ter o sintoma da rinite, que são os espirros, a coriza, aquela coceira no nariz, né? E a questão do umidificador é muito importante. Tempo seco, principalmente no inverno, a gente indica o uso do umidificador no quarto. Né? O ideal, a umidade em torno de 40% a 60%. Né? Hoje vende o higrômetro, que a gente consegue ter uma medição da umidade do quarto. Então você pode regular o umidificador e muitos hoje vêm com timer. Então você põe lá para umidificar 2, 3 horas, atingir a umidade do quarto, você pode desligar o umidificador, porque o excesso de umidade também faz mal. Então a gente tem que ter sempre o equilíbrio, né? Não tanto nem pouco, porque a mucosa nasal precisa funcionar naquele limite para funcionar bem. Doutor, e água? Porque eu já vi uma vez, eu até cheguei a fazer e me ajudava. Pegava uma seringuinha, aí eu colocava um pouquinho de água morna, de repente tampa uma narina, lava e volta. Dá para fazer a lavagem assim com soro também? Funciona bem, doutor? Funciona. Como eu falei, né, o soro fisiológico ele é preparado com a concentração para o nosso organismo. Pegar a água da torneira e jogar, tem muitas pessoas que fazem, só que essa água não é preparada para o nosso uso. Então, muitas vezes pode irritar a mucosa, às vezes o paciente começa a ter sintomas de espirro por conta de lavar com água da torneira. O que a gente recomenda? Uma solução super fácil de fazer em casa, pegar água filtrada ou água mineral, 250 ml, você põe uma colherzinha de café de sal e uma colherzinha de café também de bicarbonato, que vai assemelhar ao soro fisiológico. Então, super barato de fazer, você vai deixar na concentração próxima ao soro fisiológico, para poder fazer a lavagem sem irritar a mucosa nasal. Boa, doutor. Ótima dica. Tem mais perguntinha. Mais pergunta. Tá bombando o assunto. João Pedro Chique Bahia. Boa tarde. Óleos essenciais podem descongestionar o nariz? Obrigado. E aí, Bacana. doutor? Boa essa pergunta, hein? Boa, gostei dessa pergunta. Chique é próximo da cidade da Érica, lá de Presidente Dutra, na Bahia. É mesmo? Bem pertinho, já conheci Chique já. Os óleos essenciais, eles fazem o quê? Eles atuam em terminações nervosas do nariz e dão a sensação que o nariz está respirando bem. Mas é a sensação. É igual o Vic Vaporub,
Não sei se já experimentaram aquele wasabi, que é a raiz forte, quando a gente usa, dá uma sensação também que abre o nariz. Então é só sensação, porque atua em terminações nervosas, mas não desobstrui. Então é um alívio. Muitos pais usam, passei Vic Vaporub, mas não é tratamento. É só sensação de frescor, que o ar está passando melhor. É só uma sensação de alívio, porque também é assim, você inala de repente, né, doutor? Parece que ele abre um pouquinho a sua respiração, mas ele não descongestiona, né? Sim, sim. E é interessante isso, porque muita gente fala para colocar os óleos essenciais à noite num aromatizador, para a criança dormir. Isso. Ajuda, Isso. mas não resolve, É a sensação né, doutor? boa, a mas não sensação. resolve, não resolve. Que interessante. E se a gente tem uma pessoa, né, que de repente tem muitas crises, muita obstrução, de repente, provavelmente o caso é cirúrgico, né, doutor? Sim, sim, muitas vezes tem que operar. Quando o paciente está usando essas medicações, a gente tenta tirar com medicação, né, com outras medicações que podem usar, né, porque o grande risco dos descongestionantes é o aumento da pressão arterial. Tem diversos pacientes que fazem tratamento, param de usar medicação para pressão porque está usando remédio vasoconstritor e acaba viciando, e onde aumenta a pressão, pode dar risco de arritmia, até casos mais graves de AVC, tem descrito na literatura. Então, nesses casos, a gente tenta usar a medicação. Não resolveu, o tratamento cirúrgico é uma opção. Muito bom, doutor. Doutor, seja sempre bem-vindo à nossa Obrigado. casa. Mande beijos para a doutora Érica, Muito viu? obrigado. Em breve estarei com vocês, que eu Com quero certeza. fazer uma consulta lá para melhorar isso daí, viu? Porque, quem tem, doutor, ninguém merece, né? É verdade. E eu vou te falar que melhorou muito a minha vida fazendo esses hábitos de lavar nariz. Melhorou demais. Eu não tenho praticamente quase nada, mas dependendo do dia, da crise, do ar-condicionado. Realmente a gente fica mal. Aproveita você de casa, segue o doutor na internet, @doutor. Dr. Calduro, tudo junto, tá aparecendo aí pra você, e os contatos 12 3426 2021. Beijo, doutor. Muito obrigado, Viane. Beijo pra família Obrigado, toda El. linda, viu? Obrigada. Um abraço. Valeu.